Oi, tudo bem? Seguinte, se você visitou a internet há pouco tempo até, ou se também já teve contato com algum jogo da nova geração, você já deve ter percebido isso aqui. Há pouco tempo atrás houve várias discussões sobre isso na internet, falando que, isso teria que acabar, isso é horrível porque estraga a imersão do jogo. Hoje eu vim tentar explicar um pouquinho o porquê disso acontecer. Não necessariamente defender, mas eu vou tentar explicar. Para explicar sobre isso, primeiro precisamos entender sobre a evolução gráfica dos jogos. Antigamente, todos os jogos eram meio escuros, com um filtro diferente, meio sombrios, ou às vezes até claros, né? E para diferenciar os itens que você deveria dar uma atenção dos itens que você deveria ignorar, a solução simples era basicamente aplicar um filtro diferente. Como por exemplo, em Resident Evil, a solução era colocar um filtro escuro para as coisas, para o fundo, né? Enquanto os itens que você precisa pegar tinham um filtro mais claro, uma textura um pouquinho mais brilhante. Em termos simples, ele estava lá na sua cara, digamos assim. Tudo para induzir você a interagir com aquele item, talvez pegá-lo, talvez usá-lo, talvez apertar alguma coisa, um botão, uma alavanca, alguma coisa assim. Essa era a solução para deixar objetos evidentes aos olhos do público, para que ninguém ficasse perdido por muito tempo nos lugares. No entanto, com a nova evolução de jogos, onde jogos optam por maneiras mais realistas, por gráficos mais realistas, fazer a mesma coisa seria praticamente tirar a realidade do jogo, porque na realidade você não tem objetos que brilham que você pode interagir com eles. Você não tem objetos com filtros diferentes só para você saber que você precisa pegar eles. Pensando nisso, as empresas de jogos tiveram que se adaptar. Com certeza deve ter havido várias discussões sobre o que fazer. Mas no fim, a grande maioria esmagadora, chegou a esse exemplo aqui. Em vários jogos, uma forma que tem sido copiado num jogo aqui, num jogo ali, em vários jogos. Não é só um ou outro como você pensa. Essa foi a maneira dos jogos mostrarem que você tem que interagir, ou talvez pegar, ou talvez até mesmo apertar uma alavanca ou um botão. É uma maneira estranha. Vários jogos usaram como base a tinta amarela, a famosa tinta amarela, né? Várias pessoas ficaram muito bravas com isso porque sempre disseram que isso aí estragava um pouquinho a imersão. Porque imagina, por exemplo, você está jogando Resident Evil 4 Remake, você encontrar um barril amarelo com marcações amarelas e pensar, poxa, os caras pintou isso aí, colocou alguma coisa lá dentro pra mim? Pode dar, né? E quebra a imersão do jogo. Eu até concordo um pouquinho com isso, mas sempre devemos nos lembrar que com a evolução atual, tornar um objeto mais visível aos olhos de um jogador acaba se tornando mais complicado. Simplesmente porque antigamente você podia colocar um filtro diferente, como eu já expliquei. Hoje em dia você já não pode mais fazer isso porque senão não fica realista. E com a proposta que os jogos têm hoje de tornar os jogos mais realistas, mais envolventes, mais reais, acabaria quebrando completamente os gráficos do jogo. De vez em quando eu ainda me questiono, será que colocar uma tinta amarela foi a melhor solução? É claro, isso evita que várias pessoas passem reto pelo que elas têm que pegar, por itens que elas podem interagir. Será que realmente foi uma boa solução em alguns jogos? Eu até consigo entender, que em alguns jogos você pode colocar essa tinta simplesmente para mostrar um caminho e, sim, quebra a imersão, mas dá para entender um pouquinho mais. Mas um exemplo que eu adoro lembrar em relação à tinta amarela foi o remake do Resident Evil 4. Lá eu achei essa tinta extremamente desnecessária, já que, como é um remake, as pessoas têm geralmente uma certa ideia do que fazer. As pessoas que jogaram o original sabiam que teríamos que quebrar caixotes, sabiam que teríamos que quebrar vasos, sabiam que teríamos que quebrar barris, para poder pegar itens.
Logo, tornar essa tinta amarela uma coisa que foi colocada lá para dizer onde você tem que quebrar, onde você tem que interagir, isso torna o jogo um pouquinho mais estranho. Porque às vezes você se pega pensando novamente, será que os caras vieram aqui, colocaram um item aqui dentro e pintaram para saber que eu tenho que pegar aqui? Lembrando que esse jogo que estou falando é um exemplo único que eu consigo lembrar na minha cabeça agora, de um jogo que é um remake de outro, que veio lá atrás com as mesmas mecânicas. Mas enfim, eu só queria dar minha opinião a respeito desse jogo. E eu queria também finalizar esse vídeo com uma pergunta. Será que realmente a tinta amarela foi a melhor solução que poderia ter tido para a imersão do jogo?